Muito obrigada, Coronel Emílio Ferreira. Eu gostaria de pedir que a gente estabelecesse o tempo, a gente tem feito isso em todas as audiências, para que desse oportunidade para todos falarem. Então, deixar para todos da mesa o tempo de 5 minutos e todas as pessoas que quiserem falar, vêm aqui se inscrever por um tempo de 3 minutos. É importante a participação de todos. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Arthur Leandro, professor da Universidade Federal do Pará. E aproveitar e convidar o deputado Reginaldo Rossi para presidir aqui a mesa. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, em especial a Janaína Oliveira, que hoje está na Secretaria lá da Política de Promoções para Mulheres, mas que também é parceira dos movimentos sociais, em especial também a senhora deputada. E para mim é importante cumprimentar as mulheres da mesa, uma vez que a composição é praticamente exclusivamente masculina. E cumprimentando as mulheres da mesa, eu começo com algumas observações. Primeiro que tudo, registrar que na mesa ou nas falas da sociedade civil, nas falas aqui da sociedade civil, eu não vejo as vítimas dessa violência, né? E isso é um dado indicador. Eu sou Arthur Leandro, sou estava aqui na Mogi Exame, Caringomba, Rezambarandá, Riamansu, Nangetu, né? Sou professor na Universidade Federal do Pará, né? Faço parte do grupo de estudos afro-amazônicos do GEANDO, um dos NEABs da UFPA. Trabalho com a sociedade, defendo a causa negra, sou membro do movimento negro, estou no Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial e no Conselho Nacional de Políticas Culturais, representando o Colegiado Nacional Setorial de Culturas Afro-Brasileiras. Eu não vejo aqui as vítimas, eu não vejo compondo esta mesa, por exemplo, as famílias negras, as mulheres negras, que são as maiores vítimas dessa violência, que é quem vê o marido ser assassinado, que é quem vê os filhos serem assassinados e sem essa representação, eu penso que a CPI ou esta audiência pública, ela pode menos ser colocada em xeque. Eu não usar palavras muito duras, como, sei lá, farsa ou coisa parecida. Eu acho que a gente pode colocar pelo menos a gente pode colocar em xeque, ou a gente pode colocar uma dúvida, levantar uma hipótese de que a ausência dessas pessoas aqui pode ter também alguma coisa com as relações de poder no próprio estado do Pará. Enfim, nós temos uma população de 76% de negros e pardos, da somatória de negros e pardos. A primeira coisa que vem que eu gostaria de citar aqui é que eu lamento muito que a representação paraense tenha uma insistência em várias das audiências dessa CPI de negar o racismo ou de negar que essa violência ela tenha uma cor, colocando isso apenas numa condição social de pobreza, né? A pobreza no Brasil ela também tem cor, e a grande maioria da população é a população negra. Então, quando a gente fala que esta CPI ela investiga a violência contra jovens negros e pobres, se torna uma redundância. Se torna uma redundância porque a grande maioria da população pobre é preta e parda. E aí negar a cor, né? Negar a cor quando se fala da mortandade de jovens é fugir, escamotear, querer negar mais uma vez o racismo no Brasil, né? E aí é bom que isso eu já coloco como uma premissa, que qualquer coisa que a gente venha falar,
que qualquer coisa que a gente venha falar, ela tem que partir do princípio de que se essas coisas acontecem, ela acontece por causa de um histórico calcado, de um histórico social brasileiro calcado na base de uma sociedade escravocrata. Onde a grande maioria da população que vivia aqui, que eram os trabalhadores escravizados numa nítida divisão internacional do trabalho e divisão racial do trabalho, onde o branco era o dono da terra, era o dono dos bens, e o trabalho, a mão de obra gratuita ia se buscar no outro continente, no continente africano, para servir de mão de obra para a construção de mais-valia de uma sociedade, de uma elite branca que tinha a propriedade. Se nós continuarmos negando que essas relações, que essa estrutura social, ela permanece aos nossos dias, sinceramente, acho que é difícil da gente chegar a uma conclusão que venha a mudar alguma coisa ou a mudar as relações sociais e as relações raciais no Pará ou no Brasil. O deputado Luiz Couto estava falando que a CPI investiga todo o sistema de violência e não única e exclusivamente os assassinatos. Eu acho que nesse sentido, quer dizer, a princípio, eu diria o seguinte, que os dados do Estado do Pará, né, eu gostaria de colocar aqui, os dados do Estado do Pará, eles já estão... Nós temos vários estudos sobre isso. Tá? Nós temos aí o relatório da CPI das milícias, que foi concluído acho que em janeiro deste ano de 2015, ou no ano passado, não sei. Nós temos aí os diversos dossiês sobre a violência, dossiês construídos inclusive pela sociedade civil, e aí destaca o papel do SEDEMPA, da Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos, de várias organizações que já fizeram esses levantamentos, que têm estudos, que tem com a própria OAB, a Comissão de Relações de Etnicidade e Raça da OAB, onde tem vários estudos, vários indicadores dessa violência no estado do Pará. E aí, deputado Reginaldo, acho que como presidente da CPI, acho que vocês poderiam requerer dessas organizações, ao invés de fazer da sociedade civil ter que chegar até a CPI, eu acho que vocês, como representantes do povo, já poderiam chegar com o povo e dizer, olha, vocês podem nos dar esses relatórios para que adentrem ao material constituído dessa investigação contra a violência. E contra a violência, como esses dados já existem, eu sinceramente não gostaria de trazer nenhum caso específico, até por essa situação constrangedora para a sociedade que não se sente à vontade de estar aqui. Eu gostaria só de entrar numa questão de tempo, que quando toda a institucionalidade não teve limitação de tempo. Eu estou aqui como sociedade civil e eu gostaria de ter o mesmo direito. E tempo é rei de Angola. Né? Não se divide tempo. Muito pelo contrário. E eu estou falando isso também porque a questão também não é só o genocídio, mas o etnocídio. O etnocídio que nega, por exemplo, as raízes culturais, que nega as tradições africanas no Brasil com uma imposição, de um modus operandi, de uma cultura de vida, de uma outra forma de ser baseada no eurocentrismo, inclusive essa de dividir tempo. Zara que tempo, tempo para nós é divindade. Então,
Aí, todos esses dados, eles já são parte de relatórios, eles já foram narrados, inclusive, em situações oficiais, em CPIs, em processos de escuta, em tudo. Então esses dados existem, o racismo ele é evidente, o que nós precisamos é que o Estado assuma isso e haja com políticas públicas. Todo mundo falou aqui em políticas públicas, mas o que eu ia contar era uma historinha que começa quando dois jovens negros saem para fazer um mandado. Por exemplo, sair daqui de onde nós estamos para ir ali no Armarinho, na 13 de maio, comprar uma agulha ou alguma coisa que nós estivéssemos precisando. No meio do caminho, se ele tiver o azar de encontrar a polícia, de encontrar um agente de Estado, aí ele vai sofrer violência de Estado. E aí, eu estava até aqui pedindo para a Janaína usar aí o aparelho dela para fazer uma busca na internet, para eu queria saber exatamente como era a frase, mas eu vou repetir uma frase dita, eu vou repetir a essência do que disse Makota Waldina numa audiência pública do governo do Estado da Bahia, ainda quando Jacques Wagner era governador, em que ela diz, eu quero perder o ódio que eu tenho da polícia. E eu quero usar essa frase da Makota Waldina, né, para dizer, eu quero perder também a revolta, para não dizer o ódio, mas a revolta que eu tenho pela instituição polícia, a revolta que eu tenho, o medo que eu tenho da instituição polícia, e dizer que não só nos estudos brasileiros, mas se a gente for pegar a orientação da ONU para o Brasil, é para a extinção da polícia militar. Extinção da polícia militar, e aí eu vou concordar com o deputado Soldado Terce quando disse aqui que a gente precisa de um novo modelo de segurança pública. Mas eu quero um novo modelo de segurança pública baseado em cidadania, direitos humanos e direito da pessoa, e não na defesa da propriedade. Porque quando nós estamos falando em defesa da propriedade, nós tornamos essas pessoas que são agentes do Estado, representantes do Estado, há um determinado momento em que, digamos assim, não há crime, mas apenas porque essa instituição, ela atende única e exclusivamente à defesa do patrimônio. As pessoas que não têm patrimônio, elas são tratadas como bandidos. E mesmo quando não têm, e mesmo quando não cometem crime, né? E aí existem vários exemplos, mas eu posso dizer um que eu vivenciei, em que na frente do shopping aqui na Praia do Padre Eutico, eu tinha um artista de rua se apresentando. Isso incomodou a direção do shopping. Ele não estava cometendo crime nenhum, mas o policial foi lá e tirou o rapaz da calçada porque o dono do shopping acionou a polícia, e a polícia, ela não defende o cidadão, o direito do cidadão que está ali na calçada. Ela defende a propriedade e o direito do dono do shopping. É contra essa polícia que a gente fala, né? É contra essa polícia que, em 500 anos de racismo, se nós tivemos lá, primeiro os capitães do mato e depois os capitães do mato são recrutados para formar a Guarda Imperial, da Guarda Imperial nós vamos aí a polícia Militar. Essa tradição do capitão do mato de perseguição do negro, a gente não perdeu em 500 anos de Brasil, e muito menos em 100 e poucos anos de República. E essa defesa, e essa, digamos assim, essa atitude, ela vai desde as milícias, desde a perseguição
a família, porque este jovem que sair daqui, for ali na 13 de maio e no caminho encontrar com a polícia, dois jovens numa bicicleta, jovens negros numa bicicleta, eles são ou roubaram a bicicleta ou estão preparando um roubo. Dali vão para a delegacia. A partir do momento que vai para a delegacia, eles têm lá o registro, eles sabem onde mora, sabem quem é, nome do pai, nome da mãe. Aí começa um outro processo que sabemos, não é de todo mundo, e que existe o bom policial. Mas, infelizmente, o que nós estamos falando aqui não é do bom policial. É de um policial que usa farda também para cometer crime. Aí chega na casa dessa família, chega lá na mãe que está abalada porque o filho foi para a delegacia, aí chega lá e diz, olha, ele já foi detido. Tu pensa que eu não sei quem é esse menino aí, não sei o que, se ele aprontar, ele vai para a cadeia. Olha, para não deixar ele para a cadeia, me dá tanto. Aí lá vai, fogão, geladeira, todo o patrimônio que essa senhora, que a pobreza da periferia, que a pobreza do mundo negro constrói com um esforço danado, vai como suborno para o filho que não cometeu crime não ser preso. O resultado de todo esse sistema, desse sistema racista que coloca essa juventude nisso daí, é que ele só tem um caminho. O caminho que ele tem é o caminho da marginalidade. E quem empurra esse jovem ou para o do tráfico, que aí tem uma outra coisa também. Professor, só para concluir, porque... já vou concluir. É que os carros da polícia têm GPS. E todo mundo sabe que eles vão até as bocas pegar o suborno. Quem mora na periferia enxerga isso. Isso também está relatado nesses relatórios que eu citei aqui. E isso também a própria polícia sabe, porque a polícia controla, sabe aonde o carro está e sabe aonde são as bocas. Porque se quem mora na periferia sabe, a polícia sabe também. Por fim, tem aqui uma carta assinada por quase 71 organizações do movimento social, em que eu gostaria de ler, gostaria de encerrar com ela. Não dá para ler. Carta manifesto para a CPI Nacional que investiga a violência contra jovens negros e pobres no Brasil. Mata-se muito no Brasil, e o Pará está entre os estados que mais matam no país. Nos últimos anos, em especial, o jovem negro de periferia. O índice de homicídios no país fica entre os mais altos das Américas e do mundo. Me passa teu óculos, nega. Fica entre os mais altos das Américas e do mundo. O fato é que a violência, em especial a violência que afeta... Eu fico com medo de alargar teu óculos. Vamos lá. Pronto. O fato é que, em especial, a violência que afeta a população negra vem desde que o Brasil foi ocupado por portugueses. Há 5 séculos, toda a sua história apresenta fartos casos dessa natureza e de negação do racismo, seja pela sociedade, seja pelo Estado. Pelo fato das vítimas desse tipo de crime serem historicamente invisíveis e excluídas em uma sociedade com grandes desigualdades sociais, dentro de um sistema opressor e que discrimina diversos grupos como pobres, jovens, negros de periferia, tais crimes não são visibilizados e nem chocam a opinião pública. Alguns pesquisadores do tema violência falam sobre a exclusão moral em que são vítimas os negros, a partir do qual ações bárbaras das forças repressivas podem atingi-las, sem que isso cause indignação na opinião pública, diferentemente do que acontece quando os atingidos pela repressão estatal durante o regime militar ou mais recente das manifestações do Brasil são pessoas bem situadas socialmente.
O direito à vida, o direito à integridade física e moral, bem como a garantia da proteção judicial do devido processo legal e de ampla defesa, são direitos assegurados tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, mediante os tratados internacionais de proteção de direitos humanos ratificados pelo Estado brasileiro. No entanto, tais direitos foram historicamente negados à população negra no Brasil. E atualmente, os estudos estatísticos, como o Mapa da Violência e o Índice da Violência Juvenil, apontam um risco altíssimo quanto aos jovens negros nas periferias serem alvo de assassinatos. Pois bem, o Parlamento brasileiro, diante dessa triste realidade, não se omitiu e, em 26 de março de 2015, a partir do requerimento do deputado federal Reginaldo Lopes, PT de Minas Gerais, foi aprovada e instalada a CPI da violência contra jovens negros e pobres, com o objeto certo e determinado: apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil, com 26 membros titulares e de igual número de suplentes, mas um titular e um suplente atendendo a rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados. Entre os membros da CPI Nacional encontra-se o deputado federal paraense delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, e o único representante do Estado do Pará na citada CPI sobre a violência contra jovens negros e no Brasil. E, para nossa surpresa e indignação, é que, ao consultar as notas taquigráficas da referida CPI, se encontrou, no dia 14 de abril de 2015, o referido deputado informou textualmente: senhor presidente, senhor palestrante Antônio Teixeira, tenho a certeza de que os números que você traz são importantes para essa comissão, já que a comissão foi instalada para que possamos apurar as mortes de jovens deste país. Volto a insistir, na última sessão, houve um palestrante que nos colocou a questão das mortes dos jovens. Ficou bem claro que os nossos jovens estão morrendo em nosso país. Aí veio a questão da cor. Mas me preocupa, porque eu tenho as minhas convicções. Cada um tem as suas convicções. Esta CPI está para que apuremos, na verdade, não bem questões de que cor morreu, mas que são nossos jovens que estão morrendo. São notas taquigráficas da sessão CPI de 14 de abril de 2015 no site da Câmara dos Deputados. Também observamos que em diversas ocasiões posteriores em que este deputado se manifestou, o fez de forma semelhante nas sessões da CPI, negando o recorte racial, objeto desta CPI. Mesmo diante de especialistas, acadêmicos, cientistas, ativistas sociais, familiares de vítimas de violência contra a juventude negra nas periferias e até policiais militares, delegados delegados de polícia, peritos criminais e deputados do seu próprio partido já afirmarem o fenômeno do extermínio da juventude negra no Brasil. Ora, sendo o único representante do Estado do Pará e um dos poucos naquela comissão que tem objeto certo e determinado é investigar a violência contra jovens negros e pobres, a se manifestar contrário à investigação que especifica a questão racial no assassinato de jovens no Brasil. Nos perguntamos, o que ele está fazendo aí? Se desde o início dos trabalhos desse deputado, de forma peremptória, nega a questão racial, numa CPI que investiga justamente a questão racial, para as diversas violências cometidas contra os jovens negros de periferia. Por isso, nós, movimentos sociais e entidades da sociedade civil abaixo-assinados, declaramos que esse deputado não nos representa e nem está contribuindo com as investigações da CPI, pois a nega na origem e nega o racismo no Brasil, invisibilizando na sessão de audiência, como já fiz, que a presidência da CPI encaminhe ao PSD esta carta para que o PSD mesmo promova a imediata substituição do deputado federal delegado Éder Mauro
por estar prestando um desserviço à própria Comissão Parlamentar de Inquérito e a tantos movimentos que lutam pela dignidade do povo negros e de negras no Pará e no Brasil. Encaminhamento à sociedade paraense e à imprensa para o conhecimento e assinam 71 organizações. E aí eu gostaria